Glória a Deus, bendito é o nome santo do Senhor. Agora nós iremos meditar na palavra de Deus. Deus já colocou no meu coração a palavra ao qual nós vamos meditar. E se você tem uma Bíblia, abra a tua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 1. E se você não tem, você vai acompanhar aqui na tela, né, Bruno? Assim que fala? Aqui na tela vai estar a passagem. Daniel capítulo 1, versículo 8. Capítulo 1, versículo 8. Glória a Deus. Glória a Deus. Daniel capítulo 1, versículo 8. Glória a Deus. Nós lemos essa passagem esses dias na rádio, e eu senti de ler com você também, meditar com você. Capítulo 1, versículo 8. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos jovens que são vossos iguais. Assim arriscareis a minha cabeça para com o rei. Então Daniel ao despenseiro disse: a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água somente a beber. Então se veja diante de ti a vossa aparência e a aparência dos jovens que comem da porção do manjar do rei, e conforme vires, te hajas com os teus servos. E ele conveio nisso, e os experimentou por 10 dias, e ao fim dos 10 dias, pareceram os seus semblantes melhores, eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam da porção do manjar do rei. Desta sorte, o despenseiro tirou a porção do manjar do rei deles e o vinho que deviam beber, e lhes dava somente legumes. Ora, a esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência e todas as letras de sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. E ao fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxessem, o chefe dos eunucos trouxe diante de Nabucodonosor, e o rei falou com eles. E entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, permaneceram diante do rei, e em toda matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutores do que todos os magos, os astrólogos que havia em todo o seu reino. E Daniel esteve até o 1º ano do rei Ciro. Só até aqui. Amém. Se você for ver a história de Daniel, no comecinho lá, a educação de Daniel e os outros jovens hebreus
na corte de Nabucodonosor. Se você for ver a história, eles foram, como que eu posso dizer? Eles foram raptados, sequestrados, levados como escravos, porque Nabucodonosor assim quis, não somente esses jovens, como Daniel e os seus amigos, mas muitos outros jovens. E o rei mandava dar da comida que ele escolhia, o manjar e o vinho, porque o rei acreditava que eles ficariam mais firmes, né? Mais, vamos dizer assim, mais fortes, aí depois fazer o que o rei mandava eles fazer. Porém, Daniel, mesmo estando numa terra estranha, num lugar estranho, Daniel, ele disse: não vou me contaminar, não vou tomar do vinho que o rei bebe, não vou comer dos manjares que ele preparou, eu vou comer somente legumes que vêm da terra e da água, não vou me contaminar. Ele procurou lá o chefe, né? E o chefe ficou com medo. Eu vou arriscar minha cabeça, seu rosto, seu semblante vai mudar. Esses dias nós estávamos meditando nessa palavra e eu perguntei para o Bruno: legumes engorda? Não. Legumes sempre são encaixados em dietas para que a pessoa possa emagrecer, e fica marcado no semblante, fica marcado no rosto da pessoa que ela está fazendo uma dieta, que ela está emagrecendo, que ela está perdendo peso. E Daniel foi na contramão da vida e disse: só quero água. Água engorda? Não. Mas ele disse: pode ficar em paz, porque o Deus que nos trouxe até aqui e que não vai me deixar, não me permitir me contaminar com as comidas nem com as bebidas do rei, vai fazer o contrário. Ao invés de eu emagrecer, ao invés do meu semblante ficar caído, ao invés de você perder tua cabeça, pode fazer o teste de 10 dias, porque, aleluia, vai fazer o efeito contrário. Você vai ver que nós vamos ficar mais forte, que nós vamos ficar mais vivos, a cor mais viva, mais alegre. Tudo isso por obra de Deus, por não querer contaminar com as coisas daquele lugar, com as coisas do mundo. O Senhor está dizendo por essa palavra, que se você for na contramão da vida, muitos vão te perseguir, muitos vão te humilhar, muitos vão querer tirar proveito da tua fé, da tua fidelidade, da tua bondade diante de Deus, mas o Senhor está dizendo: não se contamine. Estão te perseguindo na empresa, você está como que numa terra estranha, o Senhor está dizendo: não se contamine perseguindo também, não se contamine pondo a tua mão, não coma do que não é de Deus, não beba do que não é de Deus, coma do que o Senhor está te dando. Muitas das vezes a palavra é como um legume, não é aquilo que nós queríamos ouvir, mas quando nós ouvimos, quando nós comemos e nós não nos sujamos com as coisas do mundo, nós não decepcionamos, entristecemos o nosso Deus, tomamos da água da palavra, o nosso semblante não ficará como acham que ficará. Tem pessoas que zombam, dizendo: vai para a igreja de novo, vai buscar essa tal palavra de novo, vai crer ainda, porque tem uma frase muito antiga que diz que quanto mais a pessoa reza, mais assombração aparece. E quem sabe a sensação que você tem é essa, de quanto mais você busca, quanto mais você é fiel, quanto mais você é temente, quanto mais você persevera na tua fé, mais luta sobrevém. O Senhor está dizendo por essa palavra: virá, mas se você não se contaminar, se você não se sujar, aleluia, ao invés do teu semblante ficar caído, entristecido, aborrecido, glória a Deus, no meio da luta, no meio da prova, no meio da dor, eu vou cumprir a minha palavra, eu vou cumprir, aleluia, dentro de ti, o legume da minha palavra, a água da minha palavra, o teu semblante será melhor do que agora, aleluia, em meio à prova, em meio à luta, em meio ao que você está vivendo, sim, porque Deus, aleluia, está se agradando do teu esforço, está se agradando da tua fidelidade, está se agradando da tua perseverança, e na tua vida,
o nome do Senhor será glorificado. Glória a Deus, aleluia. O rei, quando bateu os olhos naqueles homens, naqueles jovens que estavam comendo legumes, o rei não sabia, eles estavam só tomando água, não tomavam vinho, não tomavam outra bebida, não tomavam refrigerante, vamos dizer assim, eles só tomavam água, direcionados por Deus, só comiam legumes direcionados por Deus. Eu não gosto de comer legumes, eu não gosto de coisa saudável. Meu corpo, Tiago, já está acostumado a comer besteira, tomar refrigerante, Coca-Cola, mas para que eu possa, aleluia, mudar o meu físico e ter uma melhor saúde, eu tenho que me esforçar, não é verdade? Assim é na vida espiritual. Muitas das vezes a palavra não será aquilo, como eu já tinha te dito, não será aquilo que você esperava, não será aquilo que você queria ouvir, mas quando você come dela, você absorve ela, você toma dela, glória a Deus. Quando o mundo olhar e dizer, como que pode? Está provada, mas está rindo, está provado, mas está glorificando, está difícil para ele, mas está congregando, está perseverando. Que coisa é essa? Sabe o que é? É a minha palavra como um legume que te dá força e te deixa saudável na minha presença. É a minha água que mata a tua sede, glória a Deus. E Deus é Deus, com a porta aberta, a porta fechada, com a cura ou com a enfermidade, aleluia, com a paz ou na guerra. Deus será Deus na tua vida e no lugar estranho aos teus olhos, porque ele estava num lugar estranho, numa terra estranha, num lugar onde você diz assim, o que eu estou fazendo aqui? O Senhor diz por essa palavra, até na terra estranha, vou fazer com que os estranhos reconheçam que eu estou na tua vida, glória a Deus, que eu te dou sabedoria, que eu sou Deus na tua história, que eu sou Deus, aleluia, na tua caminhada. O Senhor vai te dar sabedoria. Não negocie a tua fé, não negocie a tua intimidade com Deus, não coma o que o mundo te oferece, não coma aquilo que Satanás te oferece, não beba dos vinhos desse mundo, continue tomando da água. Muitos não dão valor. Água, quem quer água? Quem quer água? Um beberrão quer água? Aquele que é guloso, ele quer comer legume? Não. O mundano, ele quer comer aquilo que sacia até a fome dele momentânea, como a vingança, a falta de perdão, de amor, de misericórdia, o vinho da loucura. Tem todo um propósito nesse manjar, tem todo um propósito nesse vinho. Eles ficariam vulneráveis ao rei. Vamos imaginar que o rei colocou ali algo naquela comida, para que eles pudessem ficar cada vez mais cativos ao rei. Vamos imaginar que esse vinho seria para que na loucura deles, né, eles pudessem perder o brilho, perder aquilo que de Deus estava sobre eles. Daniel falou aqui não. E lá no versículo 15 diz, e ao fim dos 10 dias, pareceram em seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam da porção do manjar do rei. O rei desse mundo tem manjares para entregar para todos comerem. Agora depende de mim, de você comer ou não. Águas, aliás, bebidas fortes. Aqui nós estamos usando uma analogia, exemplos, mas você sabe o que tem te feito entristecer a Deus, porque você tem comido, você tem bebido, você tem se contaminado. E o Senhor quer fazer diferente, o Senhor quer te dar da comida da palavra, o Senhor quer te dar da bebida da palavra, que é a água de Deus. O Senhor quer fazer com que você destaque nas terras estranhas. Olha o versículo 16, de sorte o despenseiro tirou a porção do manjar deles e o vinho que deviam beber e lhes dava legume. Olha lá. O 17 diz, ora, esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência, e a todas
em todas as letras e sabedoria, mas para Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. Daniel, com temor e tremor e cuidado em agradar a Deus, tinha presentes do céu, bênçãos do céu, a inteligência, a revelação nos sonhos, em visões, entendimento. Olha, nós estamos vivendo tempos que não querem mais. Nós cristãos não queremos mais nos envolver com o que é celestial. Se fala em batismo, ninguém quer batizar mais. Se fala em dízimo, porque querem meu dinheiro. Se falam de oferta, é porque querem mexer no meu orçamento. Se falam para dar glória, ninguém quer glorificar. Mas se é para contaminar com as coisas do mundo, se é para contaminar com as coisas que não agradam a Deus, muitos dentro da igreja aceitam a proposta do mal, aceitam a proposta da carne, aceitam a proposta do eu e esquecem de Deus. Mas quando você fizer a tua parte, em comer e viver a palavra, em beber e viver a palavra, e não se contaminar com as comidas, bebidas desse mundo, o Senhor vai abrir o leque, o Senhor vai te dar revelações, visões, entendimento. O diabo não vai te enganar mais, o inimigo da tua alma não vai mais te derrubar, porque você vai estar envolvido, entrelado com as coisas do céu, entrelado com as coisas do céu. Aleluia, o Senhor na tua vida vai ser glorificado. Você vai ser perseguido. Perseguiram a ele, até dentro da própria igreja. Se eu sinto que o companheiro, o irmão, a irmã, ou quem está congregando com a gente, eu sinto que não é da mesma fé, não está na mesma comunhão, vai me levar a entristecer o meu Deus, vai me levar a comer comidas estranhas. Eu não quero amizade, eu não quero estar perto. Eu falo isso de todos que sabem que dentro do coração tem uma comida estranha, uma bebida estranha. Quando eu sinto que vai me afastar do meu Deus, entristecer o Espírito Santo, eu procuro a moda francesa, como diz, né? Sair pela culatra, quietinho. E Deus, Ele sempre será o primeiro em minha vida. Deus tem sido o primeiro em tua vida? Esses dias a irmã falou na rádio que ela estava precisando de um sapato e não conseguia. E Deus falou o coração dela pela programação: dizima, cuida da minha obra, faz pelo meu altar e eu vou preparar, eu vou fazer prosperar a tua vida. E ela, no pouquinho que ela recebe, ela foi dizimando, foi semeando, ela foi fazendo a parte dela. Para dar dinheiro para pastor? Não. Mas porque ela entendeu que quando ela faz a vontade de Deus e faz pela obra de Deus, o Senhor, aquele que tem a bênção em suas mãos, o Senhor abre a janela dos céus e derrama a bênção sem medidas. Ela entendeu a voz de Deus e ela diz assim: hoje eu não tenho um, tenho 3 sapatos. Aí eu até falei para o Bruno que se tem pessoas ainda que dizem: sapato, isso é fácil. É porque a pessoa que não passou pela prova, não passou pelo deserto, ele nunca vai saber o tamanho da vitória da pessoa que passou. Quem sabe você está passando dificuldades, lutas, tribulações, o Senhor está dizendo: fica firme na tua fidelidade, fica firme na tua perseverança, fica firme na comunhão, na fé, e Deus vai aparecer na tua vida. E como diz aqui o versículo, deixa eu ver aqui, o versículo 19, e o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros, tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, por isso permaneceram diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutores do que todos os magos e astrólogos que havia em todo o seu reino. E Daniel esteve até ao 1º ano do rei Ciro. Deus está dizendo que você vai ser reconhecido.
na terra estranha. Deus vai fazer você ser reconhecido aí aonde você já não é bem-vinda, dentro da tua própria casa, olham com o olhar torto por você servir a Deus. Deus vai honrar a tua fé, a tua fidelidade. Só não coma, só não beba das comidas e bebidas estranhas. Continue fazendo a minha obra, a minha vontade. Continue vivendo a minha palavra, diz o Senhor. Se lavando, se banhando com a palavra. E Deus vai repreender. Deus vai quebrar todo jugo. E na terra estranha, no lugar estranho, no emprego que só tem você de crente, Deus vai fazer com que você seja reconhecida, reconhecido, para que lá dentro o nome dele venha a ser glorificado. É na faculdade, é na escola, por onde você for, não negocie a tua fé, não negocie o teu relacionamento para com Deus. Seja fiel, seja temente a Deus, e na tua vida o reconhecimento de Deus virá, e sobre a tua vida, a tua história, a tua existência, o nome dele vai ser glorificado. Então guarda essa palavra dentro do teu coração. Se é amizade que te leva a comer comidas estranhas, se afaste. Se é um namoro, se é algo que você sabe que faz você entristecer o coração de Deus, por não comer da palavra, por não viver a palavra, o Senhor está dizendo por esta palavra: continue fazendo a tua parte, eu vou fazer a minha, e na tua vida o nome do Senhor será glorificado, diz Deus. Leve essa palavra dentro do teu coração por onde você for, e ela surtirá efeitos de vida e vida eterna para a glória de Deus. Essa é a palavra de Deus, seja louvado. Amém. Nós iremos agora agradecer a Deus, agradecer o Senhor por tudo que Ele fez neste culto. Eu creio, assim profetizo, cura, libertação, milagre sobre a tua vida, em nome de Jesus. Oremos a Deus em agradecimento, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, por mais um culto, Senhor, rendido de louvores e adoração a Ti, Pai. Senhor, te agradecemos pelos hinos cantados, entoados, a oração que o Senhor nos deu. Te agradecemos maiormente pela Tua palavra, Pai, ao qual nos mostrou, Pai, que não devemos nos sujarmos, não devemos, Senhor, comermos nem bebermos aquilo que não vem de Ti, Senhor, mas queremos, Pai, fazer a Tua vontade, e se queremos fazer a Tua vontade, teremos que comer da Tua palavra, viver a Tua palavra, tomar da água da Tua palavra, e Senhor, as Tuas promessas em nossas vidas se cumprirá. Senhor, abençoa todos que estão ainda fazendo pedidos de oração. Senhor, abençoa toda a família, abençoa as finanças, a saúde, a vida espiritual, ministerial, abençoa todo o teu povo para a glória do teu nome. Pai, te louvamos e te agradecemos, Pai, por tudo, e crendo na nossa vitória, no nome de Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus seja louvado. Amém, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, que coisa linda essa palavra. Não se suje, não se contamine,